suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Ou melhor, até o versículo 8. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tereis, ou me entendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Temos um pedido de oração aqui, feito pela irmã Tânia Regina. Não é Tânia Souto, é Tânia Regina, que pede oração pelo seu filho Isaías, que está com virose. Não é coronavírus, é virose. Quantos mais precisam das orações? Oremos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelos louvores que podemos entoar, por Tua palavra que acabamos de ler, e por sabermos que estás conosco e que podemos contar com o Senhor. Invocamos uma bênção especial em favor do Isaías, que a Tua boa mão se mantenha estendida sobre ele, para curá-lo, para libertá-lo desta virose, para dar-lhe saúde completa pelo poder do nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Ainda Te pedimos, continue conosco, ajude-nos, Pai, por Teu Espírito Santo, expor a Tua palavra com verdade. Em nome do Senhor Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu me lembro que há alguns anos atrás, não muito, porque eu estou no meu 5º ano aqui em Vila de Abrantes, mas no mínimo aí há uns 3 anos atrás, nós trouxemos uma reflexão baseada nesse texto e demos um título a essa reflexão que foi Fazendo o Possível. Exceto que o texto contém outras lições preciosas. Mas eu quero voltar a lembrar-lhes dessa temática, fazendo o possível. Exceto que existe um segredo que nos leva a fazer mais do que as nossas forças são capazes. Aliás, tem até uma música com várias versões, que é You Raise Me Up, americana. E tu me criastes para cima, ou me levantastes. E tem uma das frases, das estrofes, que diz: You raise me up to more than I can be.
tu me fizestes para cima para mais do que eu posso ser ou fazer. Aí o ser ou fazer por conta do meu desdobramento. De modo que há no crente um segredo que ele possibilita ir além das suas forças. No entanto, Deus espera que façamos o que estiver dentro das nossas condições. Deus não quer nem mais, nem menos. E aqui a gente diz que não há ninguém que de tão fraco, por mais fraco que possa ser, não seja capaz de fazer alguma coisa boa, notável, agradável a Deus. Não há. E ainda dizemos que não há uma obra tão pequena que não tenha algum valor. Qualquer obra feita com o coração inteiro, corretamente motivada, pode ser diminuta, mas terá algum valor para Deus. Agora é preciso também dizer que não há obra que façamos que, por melhor que seja, por mais perfeita que possa parecer ser, que não possa ser melhorada ainda mais. Isso em relação a nós, é claro. Em relação ao Senhor Jesus, Ele faz tudo perfeito, absolutamente perfeito. No caso dessa mulher, aí não importa quem ela era, nem de onde ela era, importa é a lição que a sua ação nos traz, nos deixou. E a ação daquela mulher, ou na ação dela, nós observamos uma motivação, ou duas motivações. A primeira delas era amor. A gente nota que a mulher amou Jesus. E não era para menos, ela tinha alcançado um milagre grandioso da parte do Senhor Jesus. É claro que a história, tanto a bíblica quanto a paralela, fala muito a respeito dela. E ela era uma mulher amargurada, possuída por demônios, fazia o que não queria fazer, até que encontrou o Senhor Jesus. Ou melhor, até que o Senhor Jesus a encontrou. E ela foi liberta, recebeu paz, alegria, razão para viver. E ela passou a amar ao Senhor Jesus. E há um segredo que eu vou dizer, vou antecipar já agora. Ela descobriu quem era Jesus, ela conheceu quem era Jesus. E por ter conhecido quem era realmente Jesus, ela foi tomada de amor pelo Senhor Jesus. E a outra motivação era a gratidão. Ela estava agradecida ao Senhor Jesus por aquilo de grandioso que o Senhor Jesus havia feito na vida dela. De modo que quando na vida de uma pessoa, de um cristão, de uma cristã, existem essas qualidades que nos motivam, amor e gratidão, nada é tão valioso que não possa ser sacrificado. Nada é tão precioso para nós que, por amor ao Senhor Jesus, por gratidão a Ele, por estar alinhado aos seus mandamentos, às suas instruções, que a gente não abra mão. Nada é tão precioso, é tão valioso, que a gente, por amor ao Senhor Jesus e a tudo que o Senhor Jesus ama, por amor aos seus mandamentos, que a gente não esteja disposto a sacrificar, a abrir mão. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, começando por Abraão. Tem até um hino que fala do sacrifício da flor no outono. Isaac era o filho da promessa. E quando a gente pensa em Isaac, pensa em Ismael, né? E na internet está cheio de vídeos tentando explicar o conflito lá agora de Israel, apontando para Ismael,
conflito, suposto conflito, na verdade, não tão suposto assim entre Ismael, a descendência de Ismael e a descendência de Isaque. Mas a promessa de Deus a Abraão era entre ele e Sarai, que virou Sara depois. Isaque. Isaque era o filho da promessa. Ismael foi um filho de um arranjo. Mas Isaque era o filho da promessa. Não quer dizer que Ismael foi rejeitado. Não, por ser semente de Abraão, Deus o abençoou também. Ele se tornou uma grande nação. 12 príncipes saíram dele. E Deus prometeu dar à descendência dele das gorduras da terra. E você já sabe o que são as gorduras da terra, né? É o petróleo. Bem, mas quando Deus pediu a Abraão Isaque em sacrifício, Abraão só tinha Isaque como filho da promessa. A promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia da praia, estava voltada para Isaque. Mas Abraão amou a Deus. Abraão foi grato a Deus. Abraão creu em Deus. E ia sacrificar, só não consumou porque Deus interveio e apareceu lá um cordeiro amarrado pelas pontas, preso pelas pontas lá nos arbustos, mas Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho. Mas nós temos outros exemplos na Bíblia, e os textos que vou citar, além dessa lição, também contém outras lições. O primeiro deles está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de 8 a 16. Não vou ler, mas vocês conhecem a história. É a história do profeta Elias com a viúva de Sarepta. Elias chegou e a mulher, ele ia colher uns gravetos para fazer um bolo. Elias disse: faz primeiro para mim. A mulher disse: eu só tenho um pouquinho aqui de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela, vou pegar uns gravetos para fazer um bolo, comer com meus filhos e depois morrer. Mas o profeta diz: faz primeiro para mim. Era o profeta. Por favor, não queira imitar Elias, a menos que Deus lhe dê ordem. Tem gente que se beneficia do sacrifício dos outros, mas tem a justa parte. O profeta pôde dizer a ela: faz primeiro para mim. E ela o fez. Mas o profeta estava autorizado por Deus para dizer depois: nunca mais vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Aleluia. E a mulher abriu mão para atender à voz do profeta, que ela entendeu e representava Deus ali. Estava por ordem divina. O outro está no segundo livro dos Reis, é um profeta também, a história é semelhante. Só que agora envolve uma botija, envolve azeite, mas não tem mais farinha, né? Na história. A mulher herdou uma dívida do seu marido, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Herdou uma dívida do seu marido, e o credor veio, ia levar os filhos como escravo, e ela clamou ao profeta Eliseu: os credores vão levar meus 2 filhos, e tu sabes que o teu servo, que era o marido dela, que tinha morrido, temia o Senhor. E houve um milagre da multiplicação do azeite. Mas ainda, irmãos, há um outro exemplo. Eu vou pular, não vou me deter nesse detalhe. Um outro exemplo que está ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 42 a 44, é de uma viúva pobre. O Senhor Jesus, com seus discípulos, observava que as pessoas passavam e cada um depositava suas ofertas no gasofilácio, no cofre que tinha lá posto na entrada do templo. E uma mulher, uma viúva pobre, colocou uma pequena moeda. E Jesus disse: ela deu
a maior oferta de todos, do que todos os demais. E Jesus explicou, que da pobreza dela, tirou tudo o que tinha. Aquela moeda era tudo o que ela tinha. Era uma mulher que dependia de Deus, amava o serviço religioso, que nesse tempo não estava tão bom assim não. Estava corrompido, a bem da verdade. Mas ela amava tanto ao seu Deus, era tão grata a Deus por ter nascido naquela nação, por ser filha de Deus, serva de Deus, por ter acesso à palavra de Deus, que a última moeda que ela tinha não ia fazer diferença para ela. Ela abriu mão e recebeu o louvor do Senhor Jesus. Mas ainda temos um outro exemplo, está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqui eu me estenderei um pouco mais. Dele está dito, o Senhor Jesus disse: olha, eu sei que você tem poucas forças, mas você não negou o meu nome. E se você analisar a história paralela, naquela cidade havia uma série de problemas, uma série de complicações, de situações, não vou detalhá-las, mas eram situações que tornavam a fidelidade ao Senhor Jesus uma coisa estrondosa, muito difícil. E o pastor daquela igreja, mesmo tendo poucas forças, aí a gente não sabe exatamente para onde vai essas poucas forças, a gente pode presumir que ele não era uma pessoa que tivesse muita influência, que tivesse muitos recursos financeiros, que tivesse uma boa oratória, além de outras coisas. Ou talvez ele não tivesse tanta unção da parte de Deus, talvez não fosse tão cheio do Espírito Santo quanto muitos pareciam ser. Mas uma coisa era certa: aquele homem, mesmo tendo poucas forças, não importa que tipo de força era, não negou o nome do Senhor Jesus, foi fiel ao Senhor Jesus. Ele estava disposto ao sacrifício de sua própria vida, de sua própria honra, mas não estava disposto a negociar sua fidelidade a Deus. Tinha poucas forças, sujeitou-se a humilhações, sujeitou-se até a perder a sua própria vida, mas não abriu mão de sua fidelidade ao Senhor Jesus, não abriu mão de honrar a palavra de Deus. E, tendo poucas forças, guardou a palavra do Senhor Jesus, foi fiel. O Senhor Jesus disse: eu vou pôr uma porta aberta diante de você, e ninguém vai poder fechar essa porta. Aleluia. Glória a Deus. Nós já estamos num tempo difícil, dizem que é um dos mais difíceis. Não sei não, viu? Se você olhar para os bons historiadores aí do passado, eu tenho a desconfiança que lá para trás, tempos mais difíceis do que esse tivemos. Nossos ancestrais tiveram. Mas tem um segredo. Está escrito no livro do profeta Daniel, que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Ele pode ser fraco, mas está dito: diga ao fraco, eu sou forte. E ele só pode dizer isso se ele conhecer o seu Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4,
tem aqui uma advertência para quem se acha forte. Aliás, o Senhor Jesus disse a Paulo que é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E Paulo então diz: de bom grado me enfraquecerei, me tornarei fraco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, está dito assim, ó: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fortes tropeçaram, o arco deles quebrou-se, a força deles não foi suficiente, mas os fracos, que já não tinham mais forças para se manter em pé, que tropeçavam com facilidade, estes foram cingidos de forças, porque conheciam ao Senhor seu Deus. Joel capítulo 3, versículo 10, é certo que este versículo aponta para o milênio, mas a verdade pode ser aplicada em qualquer tempo, Joel 3,10: forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ora, às vezes instrumentos, recursos que é para uma área, por uma área menor, para realizações menos significativas, mas elas podem ser convertidas para grandes realizações. Uma pedra servia para espantar um cachorro ou para matar um passarinho, mas nas mãos de Davi, que conhecia o Senhor dos exércitos, se tornou uma arma para derrubar um gigante. Aleluia. Está escrito que a gente não deve desprezar o tempo das coisas pequenas. Aleluia. Diga ao fraco: eu sou forte. E voltando a Daniel: mas o povo que conhece o seu Deus, tem tradução que diz: se tornará forte. Tradução diz: se esforçará e fará proezas. Glória a Jesus. Você só precisa usar o que você tem, fazer o que Deus espera de você. Tem um hino aí cantada por uma menina, Ana Júlia, uma voz angelical. Eu ouço com frequência quando estou andando de carro. Está no pendrive lá no... Ana Júlia, ela diz que ela quis servir ao Senhor Jesus, encontrou reveses, suas forças falharam e ela não sabia o que fazer. Mais ou menos assim o hino. Então o Senhor Jesus diz: olha, se eu te dei apenas um copo de água, só vou requerer de você um copo de água. E se as suas forças são poucas, não se esqueçam, eu sou a tua fortaleza. Você não precisa ir além do que você pode, mas por favor, não fique aquém não. Como aquela mulher, ora, quando o texto diz que o vaso era de alabastro, está resgatando o valor do vaso. Mas o mais importante não era o vaso, era o conteúdo do vaso. O unguento de nardo puro, que era de muito valor. Tanto que foi dito que poderia ser vendido por 300 dinheiro e socorrer muitos pobres. Hoje tem um hino aí que diz: o meu vaso de alabastro, só o vaso, o unguento não. Quer dizer, o que está por fora, o que não tem muito valor, eu dou, mas o unguento de nardo puro, não. Pelo menos é isso que a letra sugere. O meu vaso, não sei se é porque o alabastro é um nome bonito. O alabastro é um tipo de mármore translúcido, raro. E o vaso era de alabastro, mas o valor excelente estava no unguento. Ela quebrou o vaso e derramou o unguento na cabeça do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, quando a gente ama o Senhor Jesus, é grato, reconhece o que Ele fez por a gente, o que Ele faz por nós, não tem nada
nada nas nossas mãos ou em nosso poder que seja tão precioso que a gente não abra mão. Mas aqui, irmãos, uma outra lição que a gente extrai dessa passagem é que o valor da obra de uma pessoa não está na quantidade, no tamanho. Não. Você já sabe. Não quer dizer que Deus não queira quantidade, mas o valor está na qualidade. Por exemplo, com Sarai, eu digo Sara só teve um filho, Itsacar, Isaac. Mas a terra está cheia, milhões de descendentes de Isaac. Mas Sara só teve um. Às vezes você só ganhou uma alma para Jesus. Você se esforçou, deu um jeitinho, ganhou uma alma para Jesus. E não teve jeito para ganhar. Até evangelizou outra, mas não ganhou mais ninguém, só ganhou aquela. Mas sabe você quantas aquela alma que você ganhou para Jesus? Às vezes você fez uma pequena oração por um pequeno problema. E Deus atendeu, resolveu. Você não sabe os efeitos que a solução daquele problema encadeou. Às vezes acontece num pequeno gesto de um crente feito com amor, com carinho, com verdade, com sinceridade. Um pequeno gesto é como uma bomba de efeito retardado. Sabe o que é isso? Quem foi militar aqui? Irmão Paulino, quem é, né? Que militar nunca deixa de ser, né? Mesmo quando está na reserva não remunerada, como é o meu caso. As dinamites ou as bombas de efeito retardado, ela explode, você não vê acontecer nada, só ouve, às vezes nem ouve o estampido, o barulho da explosão, às vezes é bem suave, às vezes é um pouco estrondoso, mas ela vai quebrando as moléculas das coisas por perto, daqui a pouco começa a desmoronar tudo. E às vezes uma pequena ação de um crente produz um efeito como bomba retardada, só que no sentido positivo, como um efeito retardado de uma explosão, só que no sentido positivo. O resultado daquilo vai como uma onda. Quando você joga uma coisa na água, uma pedra na água, cai a pedra, faz uma pequena onda, mas aquela onda vai se espalhando, como uma onda de rádio. Você fez um pequeno gesto, mas fez com amor, fez por gratidão. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se feito com qualidade. Como nós já lemos, ou já citamos, foi o caso da oferta da viúva, pobre viúva. E aqui é bom a gente lembrar, no nosso acerto com Deus, haverá uma prestação de contas. Conforme Paulo diz naquele texto da carta aos Coríntios, que nós sempre lemos na Santa Ceia, carta aos Coríntios. Deus faz juízos preventivos. Deus tem encontros para acerto de contas preventivamente conosco, na trajetória da nossa vida. Como teve com Jacó, no Val de Jaboque. Ali foi um acerto de contas preventivo, um pouco retardado na nossa compreensão, não no cronograma de Deus. Mas foi um acerto de contas. E está dito que a quem mais for dado, desse tal mais será requerido. Então Deus só vai querer de você aquilo que você recebeu. Agora só não pode fazer como preguiçoso, como perverso, o mau e infiel servo, que fez um juízo equivocado do seu Senhor
seu senhor pegou o talento, em vez de trabalhar o talento, negociar com o talento, pelo menos botar no banco. Enterrou o talento. Não faça assim. Não se sinta ofendida, ofendido, se o seu talento é um só, se você não recebeu 2, não recebeu 5 talentos, não importa. Não há crente que não tenha pelo menos um talento. Entenda, talento aqui é uma habilidade para alguma coisa no reino de Deus. Todo crente salvo tem pelo menos uma habilidade. Assim como no corpo não existe um membro sem função, a igreja também é um corpo. Não existe nesse corpo que é a igreja um crente que não tenha um talento, que não possa fazer alguma coisa, que não saiba fazer alguma coisa. Só não pode enterrar o talento. Lucas capítulo 12, especialmente no versículo 48, é isso que está dito. A quem mais for dado, mais será exigido. Mas eu quero fechar essa nossa reflexão lembrando do que eu disse no começo. Deus não espera que você vá além, ainda que você pode ir além, mas você também não pode ficar aquém. E existe um segredo, que mesmo nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nós podemos ultrapassar limites, positivamente, é claro. É quando a gente conhece a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Ora, Ele já se revelou, é se relacionando com Ele, é o buscando em oração, é examinando a palavra de Deus, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, é se misturando com Deus, se envolvendo com Deus, se deixando usar pelo Espírito de Deus, às vezes no serviço, no trabalho, nas nossas lides, a gente descobre coisas de Deus. Às vezes até, como eu disse a vocês, quando eu voltei lá da internação, quando eu fiquei internado, por causa da Covid, lá no leito, eu tive experiências com Deus, eu tive na prática a confirmação daquilo que eu tinha na teoria. Eu tinha experimentado em outras situações, mas não numa situação como aquela, de que Deus é socorro bem presente na angústia, que Deus é um castelo forte, que o Altíssimo é o meu Deus e só nele há alegria. Uma vez eu disse isso sem saber em hebraico, sem conhecer hebraico. Eu disse alacantarubaxéia, charobaxéia. Então eu gravei essa palavra e encontrei um judeu que traduziu: o Altíssimo é o meu Deus e só nele há alegria. Lá no hospital, sozinho, sabendo que minha família estava ansiosa para me ver, para me falar, mas eu não podia, eu não deixei de desfrutar da presença do meu Deus, do nosso Deus. E pude conhecer detalhes de Deus na prática que eu já sabia na teoria. Tem uma coisa que também aconteceu, está dentro do que eu estou dizendo, é que às vezes em pregações, ou até mesmo quando eu estou aconselhando algum irmão que está passando por uma turbulência, eu digo: ô minha irmã, meu irmão, você está pertinho de Deus. Está escrito lá no livro de Jó, que Deus tem o seu caminho na tormenta. Você está na tormenta, minha filha? Aleluia, está na tormenta. Por que digo aleluia na tormenta? É porque Deus tem o seu caminho na tormenta. Quando um crente está passando por ela, ele está pertinho de Deus. Deus tem o seu caminho na tormenta. Quando a gente conhece minimamente a Deus, quando eu falo minimamente, dentro dos nossos limites. Lembre-se de Josafá, quando os moradores, os habitantes os amonitas e os moradores de Seir
vieram e outros se aliaram para vir contra Israel, Josafá disse: essa multidão é muito grande, não há força em nós, mas nós nem sabemos o que fazer. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E nós nem sabemos o que fazer. Josafá ficou apavorado, sabia que não tinha força suficiente para enfrentar aquela multidão, não sabia por onde começar, mas fez tudo certo. Foi além do que as suas forças permitiam ir. E a primeira coisa certa que ele fez foi parar. Olha só, parou. Quer dizer, cessou de fazer tudo, de se articular, de fazer plano, de mandar pegar armas, parou para fazer o quê? Para buscar o Senhor. E na sequência ele convocou um jejum. Na sequência o Espírito Santo veio sobre o arraial, sobre o profeta falou, ele ouviu atentamente a voz do Espírito Santo, rendeu-se e confiou em Deus. E na hora que ele marchou para a peleja, em vez de mandar os soldados, ele mandou quem? O coral. Na linha de frente, em vez de ir soldado armado, foi o coral. Os sacerdotes tocando e cantando. Não sabia o que fazer, mas fez tudo certo. Aleluia. Assim é conosco, irmãos. Assim é conosco. Então, não precisamos pensar em ir muito além, mas por favor não fique aquém. E se você conhece o seu Deus, pode ter certeza, você se superará. Você fará coisas que mais adiante você vai olhar para trás e dizer: eu fiz aquilo mesmo, foi? Você fez, Deus lhe deu condições e você fez. Então, com isso eu estou dizendo, não se apavore, não se amedronte, não se intimide, não se acovarde, se mantenha, como disse Salomão, na sua porção cotidiana. Se mantenha unido ao Senhor Jesus, olhando para Ele, vá em frente. Não se conforme, mas não abra mão de sua fidelidade ao Senhor Jesus e do seu compromisso com a sua palavra. Esta é a nossa reflexão para hoje. Como eu disse, que a obra pode ser até boa, mas sempre pode melhorar. Então, afinal de contas, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. Vamos em frente, sigamos em frente, marchemos confiadamente, façamos o que pudermos e não julguemos a grandeza nem a pequenez de uma obra. Porque só Deus conhece as intenções e os sentimentos de quem a fez. Não julgue a obra de ninguém, se é grande, se é pequena, também não diminua o valor da sua obra, faça o que você puder fazer, só Deus sabe avaliar com verdade o tamanho dela, a qualidade dela. Só tenha o cuidado de não trabalhar com madeira, falha e peno. Palha e feno. Pronto, a minha boca já está... Tenha o cuidado de não trabalhar com madeira, com palha, nem com feno, que aí vai virar cinza. Tenha o cuidado de trabalhar com pedras preciosas, com prata e com ouro. Pedras preciosas é um símbolo das doutrinas da Bíblia. Prata é símbolo da redenção, invista na redenção das pessoas, salvação. O ouro é o símbolo da glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus com as doutrinas da Bíblia, visando a salvação de pecadores. A sua obra se tornará cada vez mais perfeita. Quando vier o fogo provar, sua obra não vai perecer, vai brilhar. Fiquemos em pé.